Olá, bem-vindo à Music Dot. Meu nome é Igor Tomás e eu estou aqui para apresentar para você o curso de flauta doce soprano. Antes de mais nada, vamos falar muito brevemente um pouquinho sobre a história da flauta doce. É um instrumento que tem séculos de história, né? E teve o seu apogeu aí na era medieval até o período do Barroco, né? Depois começou a entrar um pouco em desuso, né? Até que surgiu um luthier alemão, né, e ele gostava do instrumento e ele pensou em alguma maneira de resgatar o interesse, né, pela flauta doce. O que ele fez? Ele pensou numa maneira de facilitar ainda mais a produção de notas aqui na flauta doce, né, justamente como uma ferramenta para atrair mais o interesse de mais pessoas. Então ele produziu algumas modificações nas aberturas, né, que aparecem aqui na parte de cima do instrumento, né. Ele conseguiu isso, a flauta doce, né, que ele, digamos assim, criou, né, está aí até hoje, né. Só que a partir desse momento, né, essa flauta doce passou a ser classificada como flauta doce soprano do sistema germânico, né, como uma alternativa à flauta doce que já existia, né, que passamos então a entendê-la, né, a nomeá-la como uma flauta doce do sistema barroco, tá? Por que eu estou dizendo isso, né? Para elaborar aqui o nosso curso, nós pensamos também numa forma de facilitar ao máximo, né, o aprendizado para você, tá? Então, em primeiro lugar, nós optamos por apenas um dos sistemas, né, e justamente o germânico, né, que é muito bem aceito aqui no Brasil, em escolas, conservatórios, né, e por conta disso é importante você ter essa informação para acompanhar o curso sem sentir dificuldades ou problemas, né, porque a flauta do sistema barroco não se enquadra exatamente em todas as nossas aulas, tá bem? É isso aí. Bom, para você que ainda vai procurar comprar uma flauta em alguma loja, né? Como é que você sabe qual é o sistema, né? Essa aqui é uma flauta germânica, né? E você pode notar que existe um pouco acima dessa abertura a letra G, que é justamente de germânico, né? Se refere ao sistema germânico, tá bem? Muito bem. Depois dessa informação, vamos ao que interessa, que é a tocar, né? Uma coisa interessante na flauta doce, né? Mais um fator interessante, né, da história desse instrumento. Geralmente, quando a gente aprende, ouve falar pela primeira vez, né, o nome das notas musicais, é muito comum, né, que quem está nos ensinando parta da nota Dó, né, e depois venha com a nota Ré, Mi, Fá e por aí adiante, né? Na flauta doce, a gente começa, na primeira aula, justamente a sequência que segue, né, ou seja, as notas Sol, Lá e Si, né? E tem um motivo muito simples por isso, porque é mais fácil, tá? A gente, para isso, utiliza apenas os dedos de uma das mãos. No caso, os dedos da mão esquerda, tá? Bom, e falando das mãos, né, de que maneira a gente acomoda as mãos no corpo da flauta doce, né? Independente de você ser destro ou canhoto, né, tenha em mente o seguinte, é a mão esquerda que sempre vai ser colocada na parte mais alta do instrumento, tá? Naturalmente, resta para a parte mais baixa, a sua mão, né, o espaço aqui a ser ocupado vai ser pela mão direita, naturalmente. Muito bem, então, tendo essa informação, né, nós temos aqui, podemos observar uma série de aberturas, né, na parte que vai ficar voltada para cima, né, aqui da flauta doce. Na parte oposta, nós observamos apenas uma abertura, tá? Então, a gente já sabe que é a mão esquerda que vai, né, se posicionar na parte mais alta. Aqui você observa apenas uma abertura, né? É ela que vai ser a referência, né, para nós, para que a gente posicione a mão esquerda da maneira correta, né? E como é que a gente começa então, né? Essa abertura vai ser coberta justamente pelo seu polegar, tá? Da mão esquerda, né? Então, coloque ele aqui, né? Voltando aqui, né, à posição da flauta, você vai perceber, então, mais uma vez, essa série de aberturas, e a posição mais cômoda é a que a flauta vai te proporcionar, né? Ou seja, junto com o seu polegar, o seu dedo indicador vai formar uma pinça, certo? E é exatamente o que acontece aqui, né? Então, temos aqui o polegar e aqui o dedo indicador, né? O restante já está devidamente sugerido aqui pelo corpo do instrumento, né? Aqui nós temos o espaço para o dedo médio e aqui para o dedo anular, tá bem? Duas informações importantes, tá? A primeira é a seguinte, de que maneira a gente cobre essas aberturas da melhor forma, para evitar, né, que fique um pouquinho ligeiramente aberto, né, algum desses orifícios.
Observando aqui as mãos, né, você vai notar, né, na sua mão, né, nas digitais, que existe uma parte levemente mais alta, né, e é justamente, bem no centro aqui da digital, é justamente essa parte que deve vedar, né, essas aberturas no corpo da flauta doce, tá bem? Não é a ponta dos dedos, tá? É essa parte mais proeminente, tá certo? Outra informação importante é a seguinte: na flauta doce soprano, o seu dedo mínimo, né, o dedinho, né, ele não encontra uma função na produção de notas. Na verdade, né, ele fica ali de lado, tá? Então, lembre-se do seguinte, né? De que maneira a gente lida com isso, né? Você tem que se manter extremamente relaxado, tá? Relaxado a ponto dele produzir uma leve curvatura, tá? E relaxado também a ponto de você perceber que ele vai acompanhar naturalmente os outros dedos quando for necessário mexê-los, tá bom? Para produzir outras notas. Eu havia comentado que de início nós não vamos utilizar os dedos da mão direita, né, para produzir notas, mas nem por isso você deve estudar apenas com a mão esquerda na flauta. A gente deve sempre posicionar as duas mãos, tá? Ainda que não estejamos utilizando esses dedos por enquanto. Para posicionar a mão direita, vale o mesmo raciocínio, né, da pinça. Ou seja, aqui nós temos todos os dedos possíveis de serem colocados na flauta doce em relação à mão esquerda, né? A abertura seguinte vai ser, mais uma vez, ocupado aqui pelo seu dedo indicador, né? Vale o raciocínio da pinça, então o dedão vai ficar na parte de baixo, né, formando exatamente essa pinça, que é a posição mais confortável, né, para que você acomode, né, o seu polegar. A função do polegar da mão direita parece um pouco, lembra um pouco, né, o que acontece com o dedo mínimo da mão esquerda, tá? Porém, isso porque ele não ajuda a produzir notas, mas ele é fundamental para manter a estabilidade da flauta, o equilíbrio, tá certo? Então, por isso que você não pode estudar sem colocar o seu polegar direito no corpo do instrumento, tá certo? Os outros dedos, evite deixá-los esticados, né, tensionados, isso não é bom, muito longe da flauta, né, não funciona, e também evite deixá-los muito próximos, tá? Porque você pode atrapalhar a produção das outras notas que você estiver tocando, né? Então, o ideal é um meio termo, tá? Deixa a mão relaxada, né? Os dedos relaxados, né? Nem tão distantes e nem tão próximos da flauta, certo? Muito bem, né? Depois de tantas informações, chegou a hora de produzirmos algum som aqui no instrumento, tá? Como eu havia dito, a gente começa pela nota Sol, tá? Eu vou posicionar minha mão direita aqui apenas para facilitar a visualização, tá? A nota Sol, ela é produzida com todos os dedos possíveis aqui de usarmos da mão esquerda, tá? Então você pode observar, né? Só fica o dedo mínimo de fora, tá? Seguindo o que seria uma escadinha, né? Nós temos as notas Lá e Si, tá? Então vamos supor que a gente parta aqui de um patamar que é a nota Sol, a nota Lá está um degrau acima e a nota Si mais um degrau acima. É um raciocínio interessante para a gente aplicar também aqui, tá? Ou seja, partindo da nota Sol, né, vamos subir um degrau, né? O que significa isso? A gente tira um dos dedos que estava ali posicionado, né? Então nós teremos aqui a posição da nota Lá. Da nota Lá para a nota Si é mais um degrau, né? Então aqui também é importante se valer do mesmo raciocínio, né? Da nota Lá, tiramos mais um dedo e temos a nota Si. Como soam cada uma dessas notas? Eu vou começar pela nota Sol, lembre-se de posicionar as duas mãos. Nota Sol. Agora a nota Lá. Por fim, a nota Si. Tá bem? Bom, tendo em vista esse raciocínio da escadinha, né, nós vamos fazer o nosso primeiro exercício, tá? Que é o seguinte, nós vamos não apenas subir a escada, nós vamos descê-la também, tá? Então, vamos lá, vamos tocar as notas Sol, Lá, Si, Lá, Sol e repetir a sequência mais uma vez, tá? Esse tipo de estudo é importante também, né, para você se familiarizar mais com as notas, sem tocar, tá? Você pode fazer exatamente isso, tá? Mas vamos já agilizar aqui para a gente tocar junto, tá? Preste atenção, né?
É importante você ter em mente que para tocar um instrumento de sopro, né, é melhor você admitir ar pela boca, né, porque é muito mais rápido, é uma respiração mais ágil, né? Nem sempre há tempo de respirarmos, né, de tomar o ar pelo nariz, tá? Então é importante você ter isso em mente também, tá? E soprar com suavidade a flauta doce, tá bem? Então vamos lá. Procure também tocar, como esse exercício é curto, né, apenas com um sopro, tá bem? Se você conseguir, evidentemente. Vamos lá. Eu acredito que você não tenha sentido grandes dificuldades, né, para cumprir esse exercício, tá? A ideia, né, é importante que assim, você estude isso após a aula, né, continue estudando cada coisa que nós virmos aqui, tá? E gradativamente, né, é importante que você aumente a velocidade à medida que você se sente à vontade na velocidade inicial que você escolheu para cumprir o estudo, tá bem? Então, tendo isso em vista, vamos tocar um pouquinho mais rápido esse mesmo exercício. Tranquilo, né? Legal. Vamos seguir então. Você deve ter notado que a gente tocou as notas no mesmo sopro, né? Ou seja, não há uma interrupção, não há uma separação entre cada uma dessas notas, né? No universo dos instrumentos de sopro existe algo que se chama ataque de língua ou golpe de língua, tá? O que é isso? Quando você pronuncia a sílaba tu, letras T e U, você percebe o quê? Que a ponta da sua língua toca a parte de trás dos seus dentes da frente, né? E quando você faz isso soprando, você nota o quê? Que existe uma interrupção do fluxo de ar, né? E é justamente esse efeito que faz a separação de uma nota para outra, tá? Bom, agora, tendo em vista, né, que o golpe de língua tem essa função, nós vamos repetir o exercício anterior, né, utilizando justamente o ataque, ou seja, o golpe de língua, né? Preste atenção, é a sílaba tu, né? Você não precisa pronunciar, falar, né? Mas é importante utilizar aquele mecanismo, né, que você percebeu, né, da sua língua tocando a parte de trás dos seus dentes, tá? Como é um exercício um pouco mais longo, né, por conta do golpe, né, que a gente vai aplicar aqui, o golpe de língua, vamos repetir então cada uma das notas 4 vezes, tá? Como eu demonstrei há pouco. E justamente por ele durar um pouco mais, você pode tocar então a cada ciclo, né, de 4 repetições de cada nota, né, por exemplo, a nota Sol, né, Sol, 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 Sol. Se você sentir necessário, sem ar, né, então já respire ao término, né, desse primeiro ciclo, né, da nota Sol, né. Se você perceber que você consegue chegar até o final do ciclo da nota Lá, pode tocar então Sol, né, 4 vezes, Lá 4 vezes e então respirar, tá? É a prática que vai demonstrar para você de que maneira você fica mais à vontade, né, em relação à respiração, tá certo? Então vamos lá. Certo? Bom, mais uma vez, né, eu imagino que você não tenha tido muitas dificuldades, mas é um elemento a mais, merece muita atenção e concentração, né? E tem essa outra questão da respiração que é fundamental. Uma coisa que é muito importante na questão dos instrumentos de sopro, né, é você não esperar o ar terminar, né, totalmente, né, para respirar, né? É claro que é a prática do exercício, né, que vai fazer com que você entenda qual é o melhor momento de respirar. Nesse caso desse exercício, a gente pode entender que cada nota, cada repetição de nota, por exemplo, tocou a nota Sol 4 vezes, né? A gente pode entender isso como uma pequena frase, né? Então faz sentido você terminar essa frase e, se for necessário, respirar. O mesmo vale para a sequência seguinte, né, que vem aí na sequência a nota Lá, repetiu as 4 vezes, não há problema em respirar, tá? Você não vai quebrar a frase no meio, tá?
Então é importante você descobrir isso, né? Nesse momento inicial, né? A partir da respiração está muito ligado aí à sua capacidade respiratória, tá certo? Preste atenção nisso. Bom, nós tocamos 2 exercícios que levam em conta esse pensamento de escadinha, né? De subir e descer, tá? Agora, nós vamos sair um pouco disso, né? E tocar as notas fora de ordem, tá? Que é essencial, né? Porque as músicas todos nós conhecemos não são compostas, né? Levando em conta apenas esse movimento de escadas, né? É importante estar ainda mais concentrado, né? Esse estudo inicial, os primeiros exercícios que nós fizemos, né, visam o quê? Trazer essa familiaridade com as posições aqui de cada uma das notas, tá? Então, em primeiro lugar, é muito importante que você tenha isso bem resolvido para dar a sequência, tá? Para esse próximo exercício, nós vamos continuar usando o golpe de língua, tá? Lembre-se disso, né? Lembre-se da sílaba tu, tá bem? Bom, antes mesmo, né, da gente começar a tocar, vamos olhar aqui a nossa partitura, né? De que maneira as notas aparecem, né? Temos aqui então as notas Sol e Si, né? Que é um salto aí que a gente não vinha fazendo, né? Então, importante a gente trabalhar agora dessa forma, né? Do Si a gente volta para o Sol, vamos para o Lá, para o Si, do Si para o Sol novamente, né? Si e Lá. Então segue essa alternância, né? Como eu havia dito, fugindo um pouco, né, dessa lógica, né, de escadinha, de uma nota na sequência da outra, tá? É um estudo muito importante para nós também. Então vamos lá, mais uma vez começando com calma, tá bem? Já é mais complicado, um pouquinho mais difícil, né? Por isso que é importante insistir bastante, né? Estudar bastante, lembrando sempre do que é o fundamental aqui, toque bem devagar, tá? A gente deu uma amostra aqui, você não precisa começar nessa velocidade, você pode começar bem mais lentamente, não há problema algum, né? E gradativamente, né? À medida que você se sente mais confortável, né? Aí sim você vai aumentando, né? De pouquinho aí a velocidade, tá bem? Muito bem, observando bem a nossa partitura aqui, né, tem 2 elementos, né, que a gente ainda não falou, que são os seguintes, né? Você vai notar que ao final de cada frase, né, existe uma vírgula ali, suspensa, né, que ela diz o quê? Ela é uma sugestão de local para você respirar. É claro, se você não conseguir, né, chegar até ali, ainda mais tocando a uma velocidade baixa, né, você vai ter que respirar antes, né? Não há problema quanto a isso, tá? Mas ali é uma sugestão de respiração justamente porque é o final de uma frase, tá? Você vai observar isso nas 2 primeiras frases. Ao final da última frase, tem um traço longo ali, né? Saindo da nota Sol, né? O que é isso daí? Isso nas nossas partituras, né? Simplificadas aqui para você entender com maior facilidade. Isso significa o quê? Que aquela nota, né, que está acompanhada por esse traço mais longo, ela vai ter uma duração maior, né? Você deve ter percebido que cada uma das notas eu toquei com a mesma duração, né, exceto justamente a última nota, tá? Então, quando você visualizar, né, esse sinal na partitura, se trata disso, a gente estende um pouco mais a duração dessa nota, certo? Muito bem. Bom, dando uma olhada aqui na nossa partitura, né? Nós temos as notas que estamos aprendendo hoje, né? As notas Sol, Si, Lá, né? Depois Sol, Lá, Si, Lá, e você nota que esse último Lá, a exemplo do exercício anterior, né? Ele tem aquela linha, né? que estica a nota, né? Então é uma nota que vai durar mais, tá? E seguido aqui dessa linha nós temos o símbolo, né, da respiração, tá? Então lembre-se de respirar onde está indicado, é muito importante, tá? Esse mecanismo, né, de ter as notas, né, e a última nota ter uma duração um pouco maior vai se repetir ao longo dessa valsa, tá? Então é importante estar atento a esses elementos também, tá bom? Bom, então observados esses detalhes, né, vamos tocar frase por frase, né, para já dar
uma facilitada aqui quando nós formos tocar a música do começo ao fim, tá? Vamos lá. Primeira frase, né? Né? Você tem então, você observa que existem alguns saltos, né, entre algumas das notas, né? Mas são saltos reduzidos porque estamos trabalhando apenas com 3 notas, tá? Temos aí a segunda frase. Enquanto na primeira nós começamos pela nota Sol, agora nós vamos começar pela nota Lá. Vale o mesmo raciocínio do final da frase, né? A nota C dá aquela esticada, né? E respira. Agora, então, vamos para a terceira frase. É a frase que já prepara, né? Deixa de bandeja aí a chegada da última frase, a quarta frase, que vai fechar, né? Vai concluir o tema. Vamos lá. Certo? Bom, a ideia é que você estude bem lentamente, né? Pode e deve tocar numa velocidade até bem inferior ao que eu mostrei aqui para você, né? O importante é, como eu havia dito, né? Que o estudo ele tem que se dar de uma maneira gradativa, né? Então, comece bem devagar, vá acelerando aos poucos, tá? E quando você já tiver craque aí, né? Ou se sentindo mais à vontade com o tema, tem uma coisa bem bacana aqui na plataforma que são os playbacks, né? Que servem para a gente estudar junto, né? Ou seja, você vai estudar e vai ter um acompanhamento já gravado aqui. Você vai encontrar em 3 velocidades, tá? A velocidade mais lenta, uma velocidade mediana, quando você já tiver à vontade, né? Com esse andamento mais lento, né? E por fim, quando você já estiver arrebentando aí, tem essa velocidade mais elevada, tá? Eu vou mostrar para você como fica, né, o tema aqui, a valsa das 3 notas, na velocidade mais rápida que nós temos, tá? Vamos lá. O importante é você estudar com calma, né, prestando muita atenção em tudo que nós conversamos aqui, né, muito concentrado em cada detalhe, tá? Qualquer dúvida que você tenha, manda para mim aqui no fórum, eu vou responder com o maior prazer, né, estou à sua disposição. E é isso, né, tendo alguma dúvida, alguma coisa, pergunte para nós, estude bastante, prepare-se para a próxima aula. Até breve!